Olá pessoal, eu gostaria de falar com você que realmente tem interesse nas coisas de Deus. Realmente você que quer andar com Deus, você que pertence a uma igreja evangélica, você que é cristão, você que serve a Deus. É com você que eu quero falar. Preste atenção nessa palavra aqui, Marcos 9, versículo 38, diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios. Isso aqui é João conversando com o Senhor Jesus. Ele diz assim: Vimos um que em teu nome expulsava demônios. Marcos 9, versículo 38. O qual não nos segue, quer dizer, ele não andava junto com o grupo que andava com o Senhor Jesus. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém, entenda bem, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Você percebe que Jesus aqui colocou no plural? Você percebe? Primeiro João chegou falando com Jesus de forma individual. Quer dizer, eu quero saber a tua visão, a tua opinião. Vi um homem que expulsava demônios, mas não nos segue. E eu proibi de fazer isso. E Jesus, voltando-se para ele, colocou no plural. Porque o servo representa o seu senhor. Então, o discípulo representa o seu mestre. Então diz assim: porque quem não é contra nós é por nós. Porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, quer dizer, qualquer que dê um copo de água para as pessoas que servem Jesus, para as pessoas que professam o nome de Jesus, que pregam a palavra de Deus. Porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá a sua bênção. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Na internet tem se levantado muitas pessoas que não deveriam sequer abrir a boca para falar da Bíblia. O apóstolo Paulo disse que convém tapar a boca dos faladores. Então, na internet, como é uma terra de ninguém, todo dia surge na internet pessoas que querem ganhar dinheiro em cima dos telespectadores de internet, em cima das pessoas que muitas das vezes estão procurando uma palavra amiga, estão procurando socorro do que elas encontram na internet. Elas encontram os desigrejados, que são os fariseus modernos. Né? Quem era o fariseu na época de Jesus? Na época de Jesus, o fariseu, ele era um grupo religioso contrário ao Senhor Jesus Cristo. Muitos deles, ou alguns deles, se converteram naquela época, mas outros viviam procurando achar falha em Jesus para o condenar, achar erro em Jesus para o condenar. Então o fariseu, ele vivia na expectativa de achar um erro nos discípulos de Jesus ou em Jesus para o criticar, para o perseguir, para o abandonar, para o condenar. Da mesma forma hoje acontece na internet, né? Claro que eu falo na internet, pessoal, mas no dia a dia a gente encontra pessoas assim também. Mas como eu estou falando para o público da internet, eu me refiro às pessoas que acessam a internet. Então hoje, os desigrejados são os piores inimigos da Igreja de Cristo que se encontra na internet. São pessoas que se alimentam do erro
de outras pessoas. Fora que eles fabricam mentiras na internet contra pastores, contra igrejas, contra homens de Deus. Eles inventam mentiras para ganhar audiência e assim monetizar os seus canais e ganhar muito dinheiro com isso. Só que a Bíblia diz que porque quem não é contra nós é por nós. Então, a pessoa, ele não para pensar que ele está indo contra o reino de Deus, quando ele fala de uma pessoa de Deus. Quando ele fica esmiuçando a vida de uma pessoa, esperando ela tropeçar, procurando erro nela, para que ele venha condenar aquela pessoa. Ora, ninguém é perfeito. Então, o trabalho do desigrejado, estimulado pelo diabo, por Satanás, é esse: retirar as pessoas da igreja com falso ensinamento, porque quando uma pessoa não é chamada por Jesus, não é separada pelo Espírito Santo, ela não tem conhecimento bíblico para dar, porque até o nosso falar, quem nos inspira é o Espírito Santo. E quando a pessoa não tem o Espírito Santo, quando ela é um desigrejado, quando ela é um ex-pastor, ex-isso, ex-aquilo, cada dia surge um canal no YouTube, ex-adventista, ex-testemunho de Jeová, ex-universal, ex-assembleia. Essas pessoas não têm Deus para dar. Essas pessoas não têm Deus para dar. Elas estão com a mente cauterizada por Satanás, pelo diabo. E elas falam pela boca do diabo. São inimigos da cruz de Cristo, como a Bíblia mesmo relata, que são muitos que se levantam contra nós, contra os verdadeiros servos de Deus. Então, essas pessoas que se alimentam às vezes até de mentiras, você que se alimenta desse tipo de pessoa, você vai morrer com fome. Você vai cair em desgraça. Se você procurar o meu vídeo aqui que eu falo do Romilson Ferreira, você vai ver que uma mulher, ela disse que ela perdeu o casamento dela, porque ela e o marido dela foi dar ouvidos ao Romilson Ferreira, que é um falso profeta desigrejado, que tem um canal aqui no YouTube. E, para tristeza daqueles que assistem ele, muito visualizado por sinal, né? Para a tristeza daqueles que vê esse falso profeta. Entendeu? Então aqui na internet tem sido palco de muitas pessoas idiotizadas falando da palavra de Deus. Pessoas ingênuas, pessoas tolas, que não deveriam nem abrir canal para falar das coisas de Deus, porque não tem conhecimento, porque não estuda. E os desigrejados e os ex-pastores, o diabo tem levantado e tem usado eles para enganar a mente das pessoas simples desse país. E eu quero dizer para você, se você não quiser ter a sua vida destruída, pare de ouvir essas pessoas. Pare de seguir essas pessoas. Porque quando você escuta um desengrejado, quando você escuta um ex-pastor, é como se você estivesse escutando a voz do diabo na sua casa, a voz de Satanás na sua vida. E ele vai fazer você tropeçar. Vai fazer você perder a sua comunhão com Deus e perder a sua salvação. Entendeu? Ensina um monte de porcaria, um monte de mentira. Esses dias eu vi um desigrejado na internet falando que ele estava conversando com uma mulher evangélica. Ele disse para essa mulher evangélica que ela não tem que fazer nada, que Jesus salvou ela e a obra não salva. Gente, vamos parar de ser ignorante. Quem disse que a obra não salva? Do jeito que a pessoa fala, dá a entender que a pessoa só tem que aceitar Jesus e fazer o que ela quiser da vida dela, porque nada que ela fizer vai justificar a salvação dela. Não é assim que se explica isso. Todo salvo, toda pessoa que ela aceita o Senhor Jesus, ela tem que
sacrificar a sua carne todos os dias para que ela venha alcançar a salvação. Não é aceitar o Senhor Jesus e fazer o que quiser. Não é dizer que a obra da pessoa não salva ela, liberando ela para o pecado. Porque o que a gente tem visto hoje, essas pessoas que não sabem interpretar a Bíblia, elas dizem para as pessoas que a obra não salva, liberando a pessoa. Nada que você faça vai fazer você ir para o céu. Basta você aceitar Jesus. Não é assim. Você tem que ser santo. Você tem que separar a sua vida para Deus. Abandona esse cigarro, abandona bebida alcoólica, abandona o adultério, abandona a mentira, abandona o engano, a inveja, a maldade, a malícia, a prostituição. Abandona a fornicação, senão você não vai para o céu. O apóstolo Paulo disse que quem pratica as obras da carne não herdará o reino dos céus. Então não é assim. Não é. O que a Bíblia quer dizer é que nós podemos fazer toda a bondade que nós temos oportunidade de praticar no mundo. Isso vai contar no dia do julgamento, porque nós vamos ser julgados pelo que fizemos na terra e deixamos de fazer. Mas o que salva é Jesus. Jesus é o que salva. Entendeu? É lógico que Jesus sempre foi aquele que salvou. Agora, não quer dizer que você vai aceitar Jesus e ficar numa vida pecaminosa. É isso que as pessoas estão querendo ensinar para você aqui na internet. Uma mentira sem tamanho. Não caia nesse engano de desigrejado e de ex-pastores, ex-obreiro, ex-não sei o quê. Não caia, isso é tudo falácia do diabo para te desviar. São pessoas que saíram do nosso meio e ficaram contra nós. Aqui diz, porque quem não é contra nós é por nós. Então essas pessoas estão contra os servos de Deus. Estão do lado do diabo. Tenha cuidado com esse tipo de gente que está querendo te entregar numa vida de pecado, numa vida devassa e dizer que só Jesus na tua vida basta. Isso é mentira. Mentira do diabo.